Qual foi a última vez que você recebeu uma visita? E como você reagiu a ela? Nós normalmente gostamos de receber visitas. As visitas trazem, de alguma forma, uma surpresa para nós. Uma surpresa agradável. Não é verdade? É verdade que essa surpresa ela deixa de ficar tão agradável quando você olha para baixo e vê o número de malas que acompanham a sua visita, não é? Chegou a minha sogra, 4 malas. Ela não vai ficar uma semana. Ela vai ficar por volta aí de um ano. A alegria enorme para o genro ou para a nora, não é? Mas, brincadeiras à parte, se a sogra da Deise vier nos visitar, nós vamos ficar muito felizes, independentemente do número de malas que ela tiver. Né? Até porque, depois que eu casei com a Deise, eu deixei de ser filho, né? Ela passou a ser filha, e eu estou lá em algum lugar no passado da minha mãe, né? Mas traumas de infância não, de adultice à parte, nós ficamos muito felizes quando recebemos visitas. No Rio de Janeiro, não necessariamente nos nossos dias, mas décadas atrás, as pessoas não necessariamente avisavam quando iam visitar, então era uma dupla surpresa, né? Já na cultura de São Paulo, é muito incomum esse tipo de coisa acontecer, de uma pessoa chegar na sua casa sem ter antes avisado. E porque ela avisou antes, ela já está preparada para receber você. Ela talvez já preparou toda a parte do cardápio para o almoço, para a refeição que vocês vão fazer juntos e tudo mais. Mas mesmo que essa visita tenha sido programada, ainda assim, quando ela chega, você fica feliz. Você manifesta grande alegria. Por quê? Porque não é comum essa pessoa estar com você, especialmente pelo número de horas que ela se propõe a estar. Toda visita traz alegria, traz exaltação. E o texto no qual vamos refletir hoje, ele fala justamente da reação, da resposta à visitação de Deus. E essa resposta, esta reação à visitação de Deus, motiva exaltação, motiva alegria, motiva gratidão, motiva o proferir poesia, motiva cantar. Então peço que você abra, por favor, a sua Bíblia aí em Lucas capítulo 1. Nós vamos ler o trecho que vai do versículo 67 até o 80. Hoje vamos finalmente concluir o capítulo 1. Estamos aí numa jornada em Lucas. Se eu não me engano, já estamos completando 3 meses de exposições deste Evangelho. E ao final desse 3º mês estamos concluindo, pela graça de Deus, o capítulo 1. Nesse trecho que vai do versículo 67 até o versículo 80. E a ideia que este que este trecho propõe é a seguinte: uma exaltação, preste atenção aqui, uma exaltação cheia do Espírito é motivada pela visitação do êxodo davídico. Vou repetir, uma exaltação cheia do Espírito é motivada pela visitação do êxodo davídico. Vamos ler então o texto da palavra do Senhor que se encontra em Lucas, capítulo 1, do verso 67 ao verso 80. Os irmãos acharam aí? Assim diz a palavra do Senhor que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 1, do verso 67 ao 80. Seu pai Zacarias foi cheio do Espírito Santo e profetizou: louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo.
Ele promoveu poderosa salvação para nós na linhagem do seu servo Davi, como falara pelos seus santos profetas na antiguidade, salvando-nos dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para mostrar sua misericórdia aos nossos antepassados e lembrar sua santa aliança, o juramento que fez ao nosso pai Abraão, resgatar-nos da mão dos nossos inimigos para o servirmos sem medo, em santidade e justiça diante dele todos os nossos dias. E você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, pois irá diante do Senhor para lhe preparar o caminho, para dar ao seu povo o conhecimento da salvação mediante o perdão dos seus pecados, por causa das ternas misericórdias do nosso Deus, pelas quais do alto nos visitará o sol nascente, para brilhar sobre aqueles que estão vivendo nas trevas e na sombra da morte, e guiar nossos pés no caminho da paz. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu no deserto até aparecer publicamente a Israel. Vamos orar mais uma vez. Obrigado, Senhor, por tua palavra. Obrigado, Senhor, pela mensagem que o Senhor comunicou por meio de Lucas, no poder do teu Espírito Santo, a Teófilo. E a mensagem que o Senhor comunicou a ele, o Senhor comunica para nós hoje. Um trecho das Escrituras, e não apenas um trecho, mas um livro inteiro, considerando apenas esse Evangelho, escrito para uma pessoa, e que repercutiu, e tem reverberado até hoje, e continuará a reverberar, porque é um texto da tua palavra, palavra de Deus, e portanto tem repercussão não apenas aqui, mas além daqui, não apenas no tempo e no espaço como os conhecemos, mas também por toda a eternidade. Muito obrigado, Senhor. Nós te pedimos, em Cristo Jesus, que a repercussão que este texto em particular produziu seja experimentada nesse tempo que passaremos aqui. Que nós sintamos o impacto da tua palavra, da tua visitação, ao ponto de nós termos nossa consciência, nosso coração, nossos sentimentos, nossas atitudes completamente transformadas para a glória do Senhor. Eu te peço isso e já te agradeço, em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém e amém. Meus irmãos, não sei se vocês perceberam, nós estamos aí numa jornada, como eu disse, aqui no Evangelho de Lucas. Estamos chegando ao final deste capítulo, que é um capítulo longo, 80 versículos. E neste capítulo nós podemos perceber características interessantes. Eu não sei se você reparou isso, mas se você observou com atenção, se você está acompanhando esta exposição, você deve ter percebido que até aqui Lucas nos forneceu 2 conjuntos de 3. É isso mesmo. Lucas, do início desse capítulo até aqui, nos ofereceu 2 conjuntos de 3. De 3 o que, Abner? O primeiro conjunto, um conjunto de 3 visitações. Você deve se lembrar que o primeiro neste capítulo a ser visitado foi Zacarias. O anjo Gabriel se manifestou, se apresentou a Zacarias, e não apenas se apresentou, como apresentou um anúncio de grande alegria. Na sequência, nós temos uma outra visitação, que é a visitação do mesmo anjo Gabriel a Maria. A Maria. E finalmente, nós temos na sequência uma terceira visitação.
a visitação de Maria a Isabel, e que na realidade foi a visitação doente do fruto do ventre de Maria àquela mulher, que foi em função da presença daquele fruto que fez com que aquela mulher reagisse como ela reagiu. E aí, queridos, nós também percebemos que além dessas 3 visitações, nós podemos identificar 3 canções. É isso mesmo. Eu falei para vocês, identificamos 2 conjuntos de 3. O primeiro conjunto lida com 3 visitações. Primeiro, Gabriel visitando Zacarias. Segundo, Gabriel visitando Maria. E terceiro, Maria visitando Isabel. E em cada contexto, em cada cenário, o que identificamos? 3 músicas, 3 canções, 3 louvores, 3 salmos ao Senhor. O primeiro foi o salmo de Maria, primeiro foi o salmo de Isabel, aquele salmo curtinho, em que ela disse: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. É um cântico curtinho, mas Abner, por que você pode afirmar que esta frase é um cântico? Por 2 razões. Porque Isabel, ao proferir aquelas palavras, ela o fez exclamando, a propósito, esta é a palavra que se encontra ali, e ela o exclama em alta voz e o faz cheia do Espírito Santo. Gente, essas combinações indicam que aquilo que ela estava fazendo naquele momento, ainda que de maneira muito objetiva, foi um cântico, foi um salmo. A propósito, é um salmo muito, mas muito semelhante àquele que foi proferido pelas mulheres diante de Noemi, quando segurava o filho de Ruth. Quer ver? Dê uma chegadinha lá, em Ruth, finalzinho do texto, finalzinho do livro, e você vai observar exatamente isto. Ruth, capítulo 4. Ruth, capítulo 4. Os irmãos chegaram aí? Ruth, capítulo 4. Diz assim, o texto a partir do versículo 14. As mulheres disseram a Noemi, um pouquinho antes, versículo 13. Boaz casou-se com Ruth e ela se tornou sua mulher. Boaz a possuiu e o Senhor concedeu que ela engravidasse dele e desse à luz um filho. As mulheres disseram a Noemi, louvado seja o Senhor, que hoje não a deixou sem resgatador, que o seu nome seja celebrado em Israel. O menino dará a você nova vida e a sustentará na velhice, pois é filho da sua nora, que a ama e que é melhor do que 7 filhos para você. O que essas mulheres estavam falando para Noemi? Bendito é este menino. Bendito é este menino. Por quê? Porque não faltará resgate para você. E veja, aquelas mulheres não estavam mais se referindo a Boaz como resgatador. Aquelas mulheres estavam se dirigindo, estavam se referindo ao filho. Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Muito parecido, queridos. A diferença é que no cântico que foi entoado para Noemi, o menino não estava no ventre, já estava no seu colo.
Já no caso de Isabel, ela cantou esse cântico indicando que o menino estava ali, mas no ventre. Esse foi o primeiro cântico. Na sequência nós temos o segundo, que é conhecido no campo da teologia como Magnificat, que é a magnificação de Deus por meio da boca de Maria, que exalta ao Senhor em função de todo aquele cenário pelo qual ou no qual ela estava inserida. E agora, gente, agora no nosso texto, nós vamos lidar com o terceiro cântico, o terceiro salmo, o salmo de Zacarias. Um cântico que é proferido ao Senhor, à semelhança dos dois anteriores. Agora, esse texto, e particularmente este salmo aqui de Zacarias, ele acontece depois de um cenário, ou seja, um pouco antes dele começar a cantar, alguns eventos aconteceram que serviram, digamos assim, de cenário para que ele cantasse o que ele cantou. E qual é o cenário? Quando nós olhamos aqui para os versículos anteriores, nós vamos observar que antes de Zacarias começar a cantar ao Senhor, ele estava naquele ambiente de cumprimento, de obediência ao Senhor e à sua lei, porque ele e sua mulher Isabel levaram o menino João no 8º dia de vida, como a lei orientava, para que ele fosse circuncidado. Então, é um contexto de um rito muito importante para Israel, e especialmente para os pais, porque por meio daquele rito, eles estavam comunicando que o seu filho participava da aliança de Deus com o seu povo. E nesse contexto de circuncisão, neste cenário deste rito, era comum que fosse oficializado o nome do menino que estava sendo circuncidado. E aí, quando perguntaram qual seria o nome do menino, vocês viram isso na semana passada, o nome que foi dado foi João. Isso causou uma certa estranheza, porque não havia ninguém na família de Zacarias que tivesse aquele nome. E aí, obviamente, os responsáveis por aquele rito se voltaram para Zacarias para confirmar ou para dizer: Zacarias, faça alguma coisa, porque não é comum esse tipo de coisa. Então, haja. E aí, como vocês viram na semana passada, Zacarias pede uma tabuinha e escreve nela, o nome dele é João mesmo, não é? Queridos, no momento em que Zacarias escreve ali naquela lousinha, a sua língua solta, a sua boca se abre, e ele começa a louvar o Senhor. O que aconteceu aqui? Aconteceu de Zacarias ser visitado pelo poder de Deus. E essa visitação aconteceu por meio da fé. Sabe por quê, queridos? Porque ele estava mudo, por causa da sua incredulidade. Foi necessário que tudo acontecesse para que ele de fato pudesse crer na palavra que o anjo dera para ele. O anjo disse: olha, você vai ter um filho na velhice, é isso mesmo, porque Deus é todo poderoso, Deus pode cumprir e é fiel em todas as suas promessas, nenhuma delas vai falhar. Não é porque você é idoso, não é porque a sua mulher é idosa e estéril, que os planos de Deus serão frustrados, não. São as limitações de vocês, são as deficiências de vocês que serão superadas. Elas não conseguirão resistir ao poder de Deus, como de fato aconteceu. Isabel engravidou, Zacarias viu a barriga crescendo, Zacarias acompanhou o parto daquele menino, e agora ele e sua mulher estão ali diante do sacerdote para circuncidar o seu filho, dando nome para ele, coisa que era inimaginável na sua experiência, e particularmente pelas deficiências que os dois tinham. Então, tudo o que aconteceu
serviu para Zacarias como uma comunicação de Deus: eu sou Deus. Creia no que eu falo. A minha palavra não falha. Não espere que as coisas aconteçam para você crer. Creia e depois veja. A dinâmica não é veja para crer. Não, a dinâmica é creia e depois você verá. E aí, queridos, em função da incredulidade de Zacarias, Deus o disciplinou com a mudez, que durou todo o tempo de gravidez da sua mulher. Na realidade, o tempo de gravidez, mais 8 dias. Porque no 8º dia, como eu disse, Deus o visitou, porque naquela ocasião, Zacarias confirmou a palavra do anjo: o nome dele será João. A língua soltou. A mudez foi encerrada. E ele começou a louvar ao Senhor. E o que temos diante de nós é o registro desse louvor. É o registro dessa exaltação. Uma exaltação motivada pela visitação de Deus a ele. E aí, queridos, claro, como todo cântico, este tem uma introdução. E na introdução deste cântico nós já observamos alguns contrastes. Quais são os contrastes que nós observamos na introdução deste cântico? A introdução diz assim: seu pai, Zacarias, foi cheio do Espírito Santo e profetizou. Quais são os contrastes que nós podemos observar aqui? Claro, são contrastes que nós observamos comparando esta introdução com tudo o que aconteceu anteriormente. E quando nós comparamos a introdução com tudo o que aconteceu anteriormente, o que nós observamos? Olha só como começa: seu pai. Qual é o contraste aqui, queridos? Zacarias era velho, Zacarias não tinha filhos, e agora o que acontece? Ele é pai. O contraste entre sem filhos e pai. Mais do que isso, quando você olha aqui para a introdução, você observa Lucas dizendo: Zacarias foi cheio do Espírito. Quando vocês olham para os versículos anteriores, para os trechos anteriores, o que você observa? Isabel cheia do Espírito Santo. Você observa Maria coberta pelo Espírito Santo. Mas a única coisa que se ouve a respeito de Zacarias é que ele era justo. Isso já era grande coisa. Mas só as mulheres primeiro foram cheias do Espírito Santo. Só depois é que ele foi cheio do Espírito Santo. Mas o contraste está aqui: antes justo, agora cheio do Espírito Santo. Perceberam? Contraste. Não era pai, agora é pai. Era só justo, agora é justo, cheio do Espírito Santo. E na sequência nós observamos que ele profetizou. Quando nós olhamos para os versículos anteriores, percebemos, constatamos um Zacarias mudo. Mas agora nós temos não apenas um Zacarias falando, o que já seria grande coisa para ele, uma vez que ficou aí cerca de 9 meses e 8 dias em silêncio, com a língua, digamos assim, colada, sem poder falar. Então falar já seria grande coisa, mas ele não apenas fala, mas ele canta. Ele não apenas canta, ele exalta. Ele não apenas exalta, ele profetiza, porque o texto diz assim: seu pai Zacarias foi cheio do Espírito Santo e profetizou. Então, neste conteúdo poético, neste salmo de Zacarias, nós vamos verificar situações da história de Israel e situações que Deus ainda irá cumprir. A propósito, quando nós olhamos para as profecias, elas não são apenas caracterizadas por elementos preditivos. Ela não trabalha apenas com previsão de futuro, não, gente. Normalmente as profecias, elas eram caracterizadas por uma observação de um fato: o povo estava em pecado. E como o profeta sabia que o povo estava em pecado? Porque
o profeta olhava para a vida do povo e comparava com a lei do Senhor. E quando essa comparação era feita, o profeta chegava à conclusão: de fato, esse pessoal está transgredindo a lei de Deus. E aí, o que o profeta fazia na sequência? Ele anunciava os juízos que Deus aplicaria. Mas nem estes juízos, queridos, eram preditivos. Por quê? Porque todos eles se encontravam ali em Deuteronômio capítulo 28. As maldições decorrentes da desobediência. O elemento preditivo dessas profecias estava onde? Na definição de como ela aconteceria, quando ela aconteceria e por meio de quem ela aconteceria. Então percebam que a profecia, ela tem mais elementos que estão relacionados com o passado do que com o futuro. As profecias eram caracterizadas dessa forma. Então, o que nós vamos ver no cântico, no salmo, na exaltação de Zacarias, são estes elementos. Este cântico, ele é dividido basicamente em duas partes. Quando nós olhamos para este trecho, fica fácil você perceber os dois blocos que constituem esta passagem. O primeiro bloco é aquele bloco que eu chamo de louvor motivado pelo êxodo davídico. E o segundo bloco é o bloco que eu chamo de o louvor motivado pela preparação deste êxodo. Então vamos bloco a bloco. Vamos ao primeiro, o louvor motivado pelo êxodo davídico. Veja só o que diz a palavra do Senhor, do verso 68 até o verso 75. Diz assim a palavra do Senhor: louvado seja o Senhor, o Deus de Israel. Por quê? Porque visitou e redimiu o seu povo. Ele promoveu poderosa salvação para nós na linhagem do seu servo Davi, como falara pelos seus santos profetas da antiguidade, salvando-nos dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para mostrar sua misericórdia aos nossos antepassados e lembrar sua santa aliança, o juramento que fez ao nosso pai Abraão, resgatar-nos da mão dos nossos inimigos, para servirmos sem medo, em santidade e justiça, diante dele todos os nossos dias. Perceberam o que ele diz aqui? Louvado seja o Senhor. É porque este salmo começa com essas palavras, é que na história ele foi denominado como Benedictus, porque a tradução mais literal aqui seria bendito seja o nome do Senhor. Daí ele receber esse título em latim, Benedictus. Louvado seja o Senhor, o Deus de Israel. Por quê? Vejam, porque ele visitou. Ele visitou. Queridos, toda essa linguagem utilizada por Zacarias aqui é uma linguagem que remete ao Êxodo. Por quê? Porque no Êxodo Deus visitou o seu povo. Só que esta palavra visitação, ela sempre carrega consigo, é como se fosse um grande bonde, um grande vagão, dentro do qual estão os atos salvíficos, os atos redentores de Deus. Então, quando um israelita dizia, Deus nos visitou, ele tinha um pano de fundo, ele tinha uma base. E qual base era essa? Era a salvação, a redenção, a libertação que Deus promoveu no Êxodo, que foi talvez o evento mais marcante na vida daquele povo. E é por isso que ele diz, louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Perceberam? As palavras estão juntas, e elas estão juntas por quê? Porque a visitação de Deus sempre vem acompanhada dos seus atos redentores.
Veja que ele diz na sequência: ele promoveu poderosa salvação, ainda associada aqui à ideia de visitação. A palavra aqui, queridos, que é traduzida como poderosa, é literalmente chifre de touro, porque o chifre do touro era, digamos assim, um instrumento por meio do qual ele demonstrava todo o seu poder, toda a sua força, a intensidade do seu poder. E curiosamente, o chifre também era utilizado, era um objeto no qual era colocado o óleo da unção de reis. Não é curioso que depois de falar dessa poderosa salvação, ou literalmente falar a respeito do chifre de salvação, o texto, e mais particularmente Zacarias, faça referência a Davi. Ele diz assim: ele promoveu poderosa salvação para nós na linhagem do seu servo Davi. Em outras palavras, essa visitação de Deus com redenção poderosa viria por meio de um filho de Davi, que seria ungido rei de Israel. Em outras palavras, ele era o esperado, o filho que esmagaria a cabeça da serpente, aquele que se sentaria no trono de Israel para todo sempre e promoveria a sua libertação, a sua redenção, a sua salvação definitiva e eterna. Agora vejam, isso tudo não é fruto do acaso, gente. Isso não foi um acidente histórico, não foi um tropeção de Deus no pecado do povo de Israel, não foi. Por quê? Porque tudo isso fora anunciado pelos profetas. Não é um negócio que aconteceu ao acaso. O texto diz: ele promoveu poderosa salvação para nós na linhagem do seu servo Davi, como falara pelos seus santos profetas na antiguidade. Queridos, é um negócio já conhecido, já é um negócio publicado na história, particularmente na história de Israel. Não deveria haver nenhum tipo de susto, espanto com respeito às visitações de Deus no tempo e no espaço. Por quê? Porque Deus anunciava que iria fazer assim. E aí parece que o cântico é redundante, porque ele fala do Deus que redime, do Deus que promove poderosa salvação, dizendo: salvando-nos dos nossos inimigos. Linguagem de Êxodo, gente. Porque é exatamente aquilo que Deus fez com Israel quando estava escravizada ali no Egito, escravizada pelo seu inimigo. E Deus, por meio da sua visitação, trouxe redenção para aquele povo, de modo que este povo foi livre dos seus inimigos, dos seus opressores, da mão de todos os que nos odeiam. Com que propósito? O texto diz: para. Em outras palavras, ele vai indicar um propósito duplo para essa salvação dos inimigos, para essa redenção dos opressores. Primeiro propósito: mostrar sua misericórdia. Não é interessante que o propósito não é mostrar os êxitos, os feitos do povo, mas é mostrar a misericórdia? Em outras palavras, a poderosa salvação de Deus comunica o seu caráter. É uma comunicação, é uma publicação, é colocar num outdoor que Deus é misericordioso, que Ele dá para a gente aquilo que nós não merecemos e não dá aquilo que merecemos. Na sua misericórdia, Deus não nos dá aquilo que merecemos.
Ele não nos dá condenação, Ele não nos dá o juízo eterno, Ele nos dá graça, Ele nos dá o que não merecemos. E por meio dos seus atos poderosos, realizados na linhagem de Davi, Ele demonstra a sua misericórdia. Mas há um outro propósito aqui. O outro propósito é reativar a memória. Porque ele diz assim: e lembrar. Lembrar do que? Sua santa aliança, o seu juramento que fez ao nosso pai Abraão, resgatar-nos da mão dos nossos inimigos, para o servirmos sem medo em santidade e justiça diante dele, todos os nossos dias. Em outras palavras, quando nós estamos diante da realidade redentora de Deus, nós inevitavelmente recordamos da aliança que Deus faz. Em outras palavras, nós lembramos das suas promessas, nós lembramos da sua palavra, do que ele disse no passado, e somos colocados diante da realidade de que ele cumpre aquilo que ele diz. Lembrar da aliança, do juramento que Deus fez a Abraão. Olhe, por exemplo, lá em Gênesis capítulo 22. Gênesis 22. Deus falando com Abraão. Ali no versículo 15 de Gênesis 22, Deus fala: pela segunda vez o anjo do Senhor chamou do céu Abraão e disse: juro por mim mesmo, declara o Senhor. Perceberam? Deus não fala assim: juro pela minha mãe mortinha. Ele não faz isso, porque nós normalmente juramos por alguém que é maior do que nós, para selar a nossa palavra com garantias de que ela é verdade e de que ela será cumprida. Mas não há ninguém que seja maior do que Deus. Então o que ele faz? Ele jura por si. Ele jura por si mesmo. Então, quando vemos os atos redentores de Deus na história, nós somos conduzidos, somos pegos pela mão, e o Senhor nos leva a ver os seus atos de misericórdia, e estes atos de misericórdia são uma lembrança de que Deus disse uma palavra, se comprometeu com ela, e esse comprometimento envolveu um juramento por si próprio, e ao jurar por si próprio, não havia selo, não havia maior e melhor garantia de que aquilo se cumpriria. Ao jurar por si mesmo, assim, Deus elimina qualquer tipo de dúvida quanto ao cumprimento da sua palavra, porque Ele colocou na palavra a garantia da sua reputação, de quem Ele é, do que Ele faz. Deus é altíssimo, Deus é redentor, Deus é fiel, Deus é misericordioso. E ao dar demonstrações dessa misericórdia, dessa grandeza, dessa bondade, dessa graça, dessa misericórdia, desse amor, Ele está comunicando: as minhas promessas se cumprem. Porque eu jurei lá atrás, e vocês aqui estão sendo beneficiados pela palavra que eu disse séculos atrás. Agora perceberam? Ele diz assim: lembrar sua santa aliança, o juramento que fez ao nosso pai Abraão, resgatar-nos das mãos dos nossos inimigos, para servirmos sem medo, em santidade e justiça diante dele. Gente, isso aqui é linguagem de Êxodo, para servirmos sem medo. E percebam aqui que a palavra servirmos está no plural, na primeira pessoa do plural, para nós servirmos. Isso comunica que o efeito da misericórdia de Deus abre a porta para que
todos sejam sacerdotes, para que o seu povo seja um reino de sacerdotes, não apenas uma pessoa que uma vez por ano tinha acesso ao Santíssimo Lugar, mas agora todos aqueles que foram impactados e visitados com a misericórdia do Senhor. Todos eles agora estão livres para servir ao Senhor sem medo. Sem medo por quê? Porque Deus os livrou das garras dos seus inimigos, os livrou das garras dos seus opressores, e agora eles podem caminhar, ir em direção, peregrinar, para servir ao Senhor sem medo. Linguagem de Êxodo. Vamos lá em Êxodo, por favor, queridos, para vocês perceberem que é assim. Êxodo, capítulo 9. Abra lá, por favor. Na verdade, antes, Êxodo capítulo 7. Moisés vai com seu porta-voz Arão à presença de Faraó. E ali, diante de Faraó, o que é dito? O Senhor, o Deus dos Hebreus, mandou dizer-lhe: deixe ir o meu povo. Para quê? Para prestar-me culto no deserto. O que isso significa? Significa para que o meu povo me sirva ali. A propósito, a palavra ali no Novo Testamento, que é traduzida por servir, ela tem essa conotação, essa ideia cultual, de prestar um serviço de culto a Deus. No Êxodo, a palavra que o Senhor dava para Faraó é: deixa meu povo ir. Para quê? Para que ele me sirva no deserto, para que ele me cultue lá. Veja como essa orientação se repete ao longo deste livro. Capítulo 8, versículo 1: deixe o meu povo ir. Para quê? Para que me preste culto. Vamos para o capítulo 8 ainda, versículo 20: deixe o meu povo ir. Para quê? Para que me preste culto. Capítulo 9, versículo 1: depois o Senhor disse a Moisés: vá a Faraó e diga-lhe que assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: deixe o meu povo ir. Para quê? Para que me preste culto. Ainda no mesmo capítulo, lá no versículo 18, o Senhor Deus dos Hebreus disse: deixe o meu povo ir para que me preste culto. Capítulo 10: deixe o meu povo ir, adivinhe para quê? Para que meu povo me preste culto no deserto. Meus irmãos, a libertação de Deus, a redenção de Deus, desemboca em culto congregacional. Desemboca. Não tem jeito. Para que sirvamos. Não é para que você sirva, é para que sirvamos. E isso como efeito das misericórdias dos atos salvíficos e redentores de Deus no tempo e no espaço. Isso como um efeito da visitação redentora de Deus. Então, alguém que diz que é visitado por Deus em redenção e não cultua congregacionalmente, está dizendo: Deus não visitou coisa nenhuma. Por quê? Porque a visitação de Deus, ela necessariamente desemboca em culto congregacional. Na verdade, a redenção de Deus abre a porta para que um povo possa passar por ela e junto louvar, engrandecer, se reunir em torno do seu nome, servir, cultuá-lo, não como indivíduos soltos, isolados, mas como povo redimido, povo que foi visitado por sua misericórdia. E veja, esse serviço, ele é acompanhado de caráter, para o servirmos sem medo, em santidade e justiça. Tem caráter. Caráter transformado, gente. Efeito da redenção de Deus. Efeito da sua visitação em Cristo Jesus. E isso não apenas um dia isolado, mas todos os nossos dias.
acabou a primeira parte, o primeiro bloco de louvor, mas tem um segundo. O primeiro bloco fala do louvor motivado pelo êxodo davídico. Agora, esse louvor vai ser um pouco mais específico, porque é um louvor motivado pela preparação desse êxodo. Olha só o que diz o texto a partir do versículo 76. E você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, irá diante do Senhor para lhe preparar o caminho, para dar ao seu povo o conhecimento da salvação, mediante o perdão dos seus pecados por causa das ternas misericórdias de nosso Deus, pelas quais do alto nos visitará o sol nascente, para brilhar sobre aqueles que estão vivendo nas trevas e na sombra da morte, e guiar os nossos pés no caminho da paz. Gente, um bebê está no colo de Zacarias. Ele está exaltando o Senhor. Na sua exaltação, há elementos da redenção dele na história do seu povo, na história macro do seu povo. E agora ele vai exaltar, tocando em questões mais específicas, mais próximas da sua realidade e experiência pessoal. Ele vai falar do menino que acabou de ser circuncidado, que recebeu o nome de João. E ele vai se dirigir a esse menino e dizer assim: e você, menino? Como se ele tivesse aqui assim, e de repente, e você, menino? E você, menino? Será chamado profeta do Altíssimo. Queridos, parece que esta expressão aqui é uma resposta a uma questão que foi levantada no versículo 66. Quando nós olhamos para o versículo 66, diz assim, eu vou ler um pouquinho antes: ele pediu uma tabuinha e, para admiração de todos, escreveu: o nome dele é João. Imediatamente sua boca se abriu, sua língua se soltou e ele começou a falar, louvando a Deus. Todos os vizinhos ficaram cheios de temor, e por toda a região montanhosa da Judéia se falava sobre essas coisas. Todos os que ouviam falar disso se perguntavam: o que vai ser este menino? Perceberam a pergunta? O que vai ser este menino? No louvor da língua solta, da boca aberta, da grande exclamação de Zacarias, há uma resposta ao versículo 66. Este menino será chamado profeta do Altíssimo. O que Zacarias está fazendo aqui? Ele está repetindo as palavras, em outras palavras, do anjo Gabriel, que disse que João, ele ministraria no poder de Elias, na sombra do profeta Elias. Só que agora, numa nova perspectiva, numa nova caminhada. E aí, por que podemos dizer que é uma nova caminhada? Porque este ministério tem uma razão de ser. Por que ele seria chamado profeta do Altíssimo? O texto diz: porque irá adiante do Senhor. Ele irá adiante do Senhor para lhe preparar o caminho. E aqui nós temos um reflexo daquilo que Isaías capítulo 43 diz, da preparação do caminho do Senhor. O que João seria? João seria o arauto do novo êxodo. Ele prepararia o caminho para que o novo êxodo acontecesse, a nova visitação ao povo de Israel viesse a acontecer, se concretizasse. Em outras palavras, João era o penúltimo elo da cadeia salvífica do povo de Israel. Por quê? Porque ele era o antecessor do último elo, Cristo Jesus, o filho de Davi. Ele é o arauto, ele é aquele que foi levantado pelo Senhor para comunicar:
vem o êxodo de Davi está chegando. Em outras palavras, a redenção do filho de Davi está às portas, e eu sou o responsável, no caso João, de abrir a porta para que vocês entrem por ela e tenham contato, possam ser impactados pelo êxodo davídico. Para quê, gente? Qual o propósito desse ministério? O texto diz: para dar ao seu povo conhecimento da salvação mediante o perdão dos seus pecados, por causa das ternas misericórdias do nosso Deus. Mais uma vez, o cântico faz referência aqui em misericórdia. Mas percebam, o propósito é dar conhecimento ao povo a respeito da redenção, não é dar a redenção. Porque quem dá a redenção é o filho de Davi, não é o precursor, não é aquele que prepara o caminho. Quem prepara o caminho apenas, como se fosse pouco, prepara o caminho. E a preparação desse caminho envolve dar conhecimento, dar ciência dessa salvação. Essa salvação que não é mediante as obras, não é mediante os méritos, não é mediante a performance, não é mediante os feitos do povo, mas é mediante perdão de pecados. Em outras palavras, esta redenção não vem mediante os nossos feitos, vem mediante perdão, gente, perdão. Em outras palavras, as pessoas para as quais Deus oferece os seus atos redentores, o êxodo davídico, são seus inimigos, são pecadores, são miseráveis, não merece isso. Por isso é mediante perdão, não mediante obras. Mediante perdão dos seus pecados, por causa das ternas misericórdias desse Senhor. Mais uma vez, Deus não dá para nós o que merecemos. Não dá para nós o que merecemos. Deus nos dá o que não merecemos. E nesse sentido nós temos graça e misericórdia andando de mãos dadas. E é muito interessante porque essas misericórdias são uma manifestação do alto. Diz assim: mediante o perdão dos seus pecados por causa das ternas misericórdias de nosso Deus, pelas quais, ou seja, pelas misericórdias de Deus, do alto nos visitará o sol nascente. Queridos, essa é uma linguagem que foi, por exemplo, atribuída a Jacó, quando vamos a Números, capítulo 24, dá uma chegadinha lá rapidinho, Números 24, 17, o texto diz assim: eu vejo, mas não agora, eu o avisto, mas não de perto, uma estrela surgirá de Jacó. Sabe o que está sendo dito aqui? Da linhagem de Jacó, o sol nascente vai se manifestar. Da linhagem de Jacó, que é pai antigo de Davi, o sol vai nascer. A treva vai ser dissipada. O brilho vai se manifestar e se estabelecer sobre aqueles que andam em trevas. Ontem eu e Deise estávamos numa pizzaria e de repente faltou luz. E aí quando falta luz, você sabe o que acontece, né? Faltou luz várias vezes. Mas é interessante o efeito que se experimenta quando a luz volta. É muito interessante. Porque, gente, quando falta a luz, a sensação é que nós estamos completamente cegos. A gente não consegue ver a pessoa que está na nossa frente. Eu não via desde. Eu sabia que ela estava lá, mas eu não a via. E de repente a luz veio. E aí
eu não só via desde, que já era suficiente, mas eu vi todo o entorno, uma visão ampla, clara. Eu poderia me deslocar com segurança ali. Sabe por quê? Porque tinha luz mais do que suficiente para que eu caminhasse ali, sem esbarrar, sem tropeçar, sem cair naquele ambiente. Tudo isso por quê? Porque as trevas foram dissipadas pela luz. Meus queridos, as misericórdias do Senhor são um veículo por meio do qual a luz de Cristo nasce, o sol da justiça brilha e toda a treva é afugentada. É isso. É isso. E aí nós temos direção segura para os nossos pés no caminho da paz. E aí termina o cântico. E parece que nós temos um desfecho esquisito. Mais um. Porque vocês devem se lembrar que ao final do cântico de Maria, houve um desfecho. Maria exaltou, Maria glorificou, e aí de repente, Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses e depois voltou para casa. E aqui nós temos, e o menino crescia, se fortalecia em espírito e viveu no deserto até aparecer publicamente a Israel. Parece que não combina, né? Mas gente, o que Lucas está fazendo aqui é deixando uma portinha aberta, um gostinho de quero mais. De quero mais a respeito do quê? A respeito da aparição pública de João. O texto diz: e o menino crescia e se fortalecia. A ideia aqui é que ele cresce física e moralmente. O seu caráter está sendo trabalhado pelo Senhor ao longo do tempo. E temos aqui cumprimento de promessas, de profecias a respeito de João, porque o texto diz que ele vivia no deserto. As profecias a seu respeito diziam exatamente isso, que ele viveria no deserto, ficaria um tempo ali, e este tempo seria para quê? Para que ele se preparasse longe dos holofotes, longe das regiões povoadas, cheias de gente, longe aí das badalações. E é muito interessante, queridos, porque Deus, por meio desse tipo de palavra, Ele comunica para nós que a sua dinâmica é uma dinâmica diferente do tempo, do nosso tempo, é uma dinâmica diferente da mentalidade contemporânea, que exalta aquilo que é badalado, que exalta aquilo que aos olhos dos homens é cheio de grandeza. Mas quando nós olhamos para esse capítulo, o que nós vemos? Nós vemos uma idosa, marginalizada, sendo agraciada pelo Senhor. Nós vemos segundo alguns, uma adolescente de Nazaré. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Vemos um homem que estava mudo em função da sua desobediência, em função da sua incredulidade. Vemos o filho destes, um profeta que é de uma linhagem sacerdotal, que teria todas as credenciais e o pedigree para participar desse ministério que era carregado de honra em Israel. Zacarias teve um filho. Zacarias era sacerdote, descendente de Arão. João poderia ser um sumo sacerdote, gente. A nata da religião judaica. Mas esse que poderia ocupar os lugares mais altos na religião judaica está no deserto. Olha a dinâmica de Deus, gente. O que é Deus comunicando para a gente? Que Deus usa as coisas loucas deste mundo para confundir aquelas que pensam que são as maiorás, as todas.
Deus confunde as coisas loucas e indica que elas é que são loucas. Queridos, uma exaltação cheia do Espírito é motivada pela visitação do êxodo davídico. O que Lucas queria comunicar aqui? Qual a relevância desse texto, queridos? Claro, primeiro para Teófilo, que era o destinatário imediato dessa obra, mas consequentemente para nós. Vocês devem se lembrar que Lucas indicou qual era o propósito deste evangelho. E o propósito deste evangelho era para que desse certeza a Teófilo a respeito das coisas que lhe foram ensinadas. É possível que Teófilo tivesse dúvidas. Dúvidas a respeito do quê? Percebam, do começo até aqui, o que Lucas está falando, a respeito do que Lucas está falando, em quais pontos ele está tocando. A todo momento Lucas está tocando no tema visitação de Deus, visitação de Deus, visitação de Deus e visitação de Deus na história. Deus visitou o seu povo no Êxodo, na história, no tempo e no espaço. Mas Deus também, por meio dos seus profetas, anunciou outras visitações. E quando nós olhamos para os versículos, para os trechos anteriores, o que nós vemos? Vemos Isabel sendo visitada, vemos Maria sendo visitada, vemos Zacarias sendo visitado, tudo isso no tempo e no espaço. Era gente com quem se poderia ter contato, para quem se poderia perguntar, você foi visitado mesmo? Ele poderia dizer, sim, eu fui. E uma das evidências claras de que eu fui visitado pelo Senhor é eu estar falando com você, porque eu fiquei por um período mudo, mas Deus me visitou em misericórdia e agora eu posso falar. Isso é constatável, isso acontece no tempo e no espaço. E João prepararia o caminho para que uma nova visitação acontecesse, gente. Uma nova visitação. E aí, a que conclusão Lucas está conduzindo Teófilo? A conclusão de que se Deus visitou o seu povo no passado, no tempo e no espaço, de forma concreta, visível, testemunhada, estas visitações que aconteceram anteriormente confirmam que a próxima vai acontecer. Elas atestam a realidade da visitação do êxodo davídico iminente. E, portanto, é a partir disso que nós podemos extrair algumas orientações para nós. Podemos extrair desta passagem direções práticas a partir do êxodo que foi comunicado aqui. A primeira delas: não duvide das ações redentoras de Deus no tempo e no espaço. Não duvide. As visitações aconteceram e elas estão aí para confirmar a sua realidade, a sua relevância, a sua veracidade, a sua historicidade. Além disso, atenção aqui, clame ao Senhor. Caso você ainda não tenha sido alvo de uma visitação dele, clame para que ele visite em redenção. Clame. Ah, mas eu tenho dúvidas. Eu posso até frequentar, eu posso até ser membro de igreja, mas sem ter nunca sido visitado por Deus. Gente, para nossa tristeza, essa é uma das coisas mais comuns. Gente que é até membro de igreja e nunca teve a experiência da visitação de Deus. Nunca. Então, se você tem dúvida, clame ao Senhor de todo o seu coração para que Ele lhe visite com redenção, para que Ele aplique a obra de Cristo em você, para que o Evangelho faça sentido, para que você confie na obra consumada de Cristo na cruz, confirmada na sua ressurreição,
aplicada por meio do Espírito Santo. Além disso, se você já foi visitado pelo êxodo davídico, bendiga ao Senhor, porque você passou por essa experiência. Você tem motivo de sobra para louvar, para exaltar, para proferir o seu benedictus pessoal. Mais do que isso, este texto nos motiva a lembrarmos das promessas de Deus. Vocês lembram que neste cântico havia uma referência às promessas de Deus, à aliança de Deus com Abraão. E essa promessa, essa aliança servindo de tempero para a exaltação que era proferida ali. Porque ela tempera, porque quando nós olhamos para trás, vemos Deus fazendo as suas promessas, e olhamos para frente e vemos Deus cumprindo as suas promessas. E quando nós vemos as promessas de Deus cumpridas, nós fazemos o quê? Como nós reagimos? Nós reagimos com exaltação, nós reagimos com louvor, nós reagimos com adoração em espírito e em verdade. E em último lugar, prepare-se. Prepare-se para a última e definitiva visitação. Porque Ele vai voltar. E na sua volta será e teremos a última e definitiva salvação, visitação dEle. Então prepare-se para ela. Desfrute da porta que se abriu, para que nós não sirvamos mais no deserto, mas sirvamos ao Senhor como igreja em culto a Ele, servindo uns aos outros, amando-nos uns aos outros, repreendendo-nos uns aos outros, para que isso nos ajude, ou isso contribua na intensificação da nossa santificação, dessa caminhada, preparo para aquele dia em que o êxodo se estabelecerá e viveremos uma eternidade, não mais confinados a este corpo desta morte, mas aquilo que hoje é revestido de corruptibilidade será revestido de incorruptibilidade, aquilo que hoje é revestido, coberto de mortalidade, será naquele êxodo revestido de imortalidade. Estaremos com caminhos livres para o Senhor. Que visitação esperada, ansiada por nós, sim ou não? Sim. Toda visita traz uma alegria. Nós reagimos a ela. Quando abrimos a porta e os visitantes chegam, nós abrimos um sorriso. E esse sorriso é um louvor motivado por aquela visita. O que vimos hoje? Vimos algo muito parecido, só que muito mais elevado. Porque a visita não é da sogra, não é do irmão, não é do amigo, mas é do Deus Todo-Poderoso. E aí, meus queridos, essa visitação motiva louvor. Uma exaltação cheia do Espírito é motivada pela visitação do êxodo davídico. Vamos orar.